1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Hoje, ao acordar, eu comecei a procurar um texto, algo que pudesse falar esta noite. E tinha lido Ezequiel pela manhã, mas à tarde eu comecei a meditar nessa palavra e é um tema bem atual, Diz-nos assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, e como as dores de parto a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, todos nós sabemos que fala-nos acerca da volta do Senhor Jesus, e é uma exortação da parte do apóstolo Paulo. Ele começa a falar sobre a volta do Senhor Jesus com o intento de fazer os irmãos se despertarem para esse dia. Sabemos que no primeiro século não houve muitos problemas teológicos. A igreja não teve muito problema doutrinário em si. Tivemos alguns sim, mas não muitos, porque naquele período os irmãos estavam mais preocupados em fugir, em se refugiar. Era um contexto de perseguição. E o apóstolo Paulo, ele sempre confortava os irmãos não com coisas deste mundo, não com coisas desta terra, mas com as coisas celestiais, com as coisas de Deus. Tanto que no capítulo 4 ele fala de conforto: confortai-vos uns aos outros com esta palavra, acerca da volta do Senhor Jesus, acerca das coisas celestiais. Então nós estamos diante de um texto que fala acerca da volta do Senhor Jesus e lança luz de como será isso, de como isso sucederá. Lá em Mateus, Jesus vai nos dizer que naquele dia, um será levado e o outro será deixado. Haverá uma separação daqueles que denominam-se cristãos e os que verdadeiramente são cristãos. Haverá uma separação dos cristãos e do mundo. O pastor Takayama, certa feita pregando em um congresso de 1990 e lá vai bolinha, ele disse que primeiro Deus irá tirar o mundo da igreja. Deus tirará o mundo da igreja. A igreja que vai ser arrebatada, ela não é uma igreja que ama o mundo. É uma igreja que ama as coisas de Deus, mas não ama as coisas do mundo. Não é apegado às coisas do mundo. Então Deus vai tirar o mundo de dentro da igreja. Segundo, Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Eu e você somos igreja. E quando nós nos reunimos, na maioria das vezes, é dentro da igreja. Mas haverá um dia que Deus tirará a igreja dele, a igreja invisível, a igreja que a
sentimento de tristeza e de raiva. Talvez alguns irão ficar por pequenas bobagens, por coisas tão pequenas, tão efêmeras, mas que nos prejudicam na nossa vida espiritual. Talvez muitos de nós vão querer ficar pelo simples fato de não sermos humildes e obedientes como a palavra nos ensina. Alguns irão ficar por coisas pequenas. Por coisas pequenas. Então naquele dia Deus tirará a igreja de dentro da igreja. E já imaginou como será para os crentes que ficarem naquele grande dia? Porque se hoje o mundo nos critica, naquele dia os crentes que ficarem serão criticados duramente, serão criticados severamente, porque viveu um evangelho de falsidade, porque viveu um evangelho de enganação, porque ao invés de serem crentes, foram religiosos. E Deus nos chama, irmãos, para viver uma vida de vigilância e de santidade. Naquele dia também, Deus tirará a igreja do mundo. Deus vai tirar o mundo da igreja, Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja, e Deus tirará a igreja desse mundo. A Bíblia nos diz que existiram santos que este mundo não foram dignos de recebê-los, de Deus. Esses santos, aleluia, sofreram por amor a Cristo. Mas naquele dia estará em um regozijo eterno, sendo recompensado pelas suas obras que fizeram. Glória a Deus. No texto, a Bíblia nos diz que o Senhor virá como um ladrão. O Senhor virá como um ladrão. Eu imagino que esse dia vai ser um dia comum. Vai ser um dia comum. Você não vai acordar vendo coisas extraordinárias, vendo coisas especiais. Eu penso que vai ser um dia comum, um dia rotineiro, onde você acorda, vai trabalhar, vai estudar, volta do trabalho, não sei o dia, não sei a hora. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem que dia será esse. Então você vai acordar, vai fazer as suas atividades ou não. De repente Jesus volta durante a madrugada, enquanto você dorme. De repente Jesus vem enquanto você está almoçando. Nós não sabemos o dia e a hora em que o nosso Senhor Jesus virá nos buscar. Aleluia. É por isso que por várias e várias vezes o próprio Senhor Jesus disse: vigiem, vigiem, estejam atentos, estejam apercebidos, porque o Senhor virá em hora em que vocês não pensam, em que vocês não estão apercebidos. E de repente alguém entra no chuveiro, e quando sai do seu banho, procura um ente querido, e esse ente querido não vai estar mais naquela casa. De repente você está na fila de um supermercado e nenhum piscar de olhos some a moça do caixa, some a pessoa que está na sua frente. Vai virar um tormento, porque a pessoa vai sumir, vai desaparecer do nada. Aleluia. A Bíblia diz que será em um momento, em um ato. Como diz o original, um átomo, ou seja, um tempo que não dá para dividir mais, de tão rápido que vai ser, de tão rápido que será. E a pessoa será arrebatada. Estava aqui e não estará mais. Estava aqui e não estará mais. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não posso lhe afirmar que vai ser amanhã. Não posso lhe afirmar que vai ser hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza: a ordem que Jesus nos deu é para estarmos vigilantes, é para estarmos atentos, é para trabalharmos atentos, é para vir para o culto atento, é para ir para casa
atento, porque o Senhor virá. Aleluia. Olha o que a palavra aqui vai nos dizer em Tessalonicenses. Existem coisas aqui que o apóstolo Paulo citou que o homem não pode evitar. Primeiro, ele diz que será como uma mulher que está grávida para dar à luz. Depois que a mulher está grávida, não tem como ela dizer eu não quero. Depois que o bebê se forma, não tem como ela dizer eu não quero, eu não vou dar à luz, eu vou ficar com esse bebê para sempre na minha barriga. Não existe como. Chega um momento que ela vai dar à luz. O apóstolo Paulo disse que o arrebatamento será como uma mulher que sente dores de parto. Uma hora essa criança nasce. Então talvez a gente esteja olhando para vários setores da nossa vida, da nossa sociedade. Talvez estejamos atentos à economia e desapercebidos da volta do Senhor Jesus. Mas eu quero lhe dizer, não há nada que possamos fazer para evitar o arrebatamento da igreja. Não existe governo no mundo que vai impedir Jesus de voltar. Aleluia. Não existe teologia no mundo que vai impedir de Jesus arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. 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 A Bíblia nos diz que de modo nenhum escaparão. Não tem escapatória, irmãos. Não tem como adiarmos a volta de Jesus. Não tem como fazermos com que Ele não volte. Ele voltará. Para buscar quem? Para buscar aqueles que estão preparados. Para buscar aqueles que estão esperando, aguardando, lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu estou certo e convicto. Lá não vai entrar qualquer um. Lá não vai entrar de qualquer jeito. Aleluia. Lá não vai entrar ninguém a seu bel prazer. Aleluia. Lá para entrar, irmãos, vai ter que passar por um caminho bem pequenininho, bem apertadozinho. Não dá para carregarmos bagagem para onde Jesus está nos levando. Aleluia. Não dá para alargar este caminho, porque este caminho, disse o próprio Jesus, é estreito, é apertado, e poucos são aqueles que vão por este caminho. Quantos estão procurando facilidades, larguezas? Quantos estão procurando viver uma vidinha mais ou menos, achando que Jesus quer coisa mais ou menos? Você pode observar na Bíblia, eu sempre fiz isso. Toda vez que alguém dizia, Jesus, eu vou te servir, Jesus colocava dificuldade. Jesus colocava dificuldade. Mas quando alguém pensava em sair, Jesus alargava o caminho. Jesus alargava o caminho. Ele falou, certa feita, contando uma parábola, que o reino dos céus, ele disse assim, olha, o reino dos céus é como um rei que partiu para uma batalha, mas este rei se assentou e traçou estratégia e contou os soldados. Ou o reino dos céus ainda é como um homem que foi construir uma casa e ele se assentou e fez os cálculos para que não acontecesse de, começando a obra, ser interrompida, viesse a parar. O que é que Jesus está querendo falar? Jesus está querendo dizer assim, olha, ou é tudo ou é nada. Ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Ou eu quero Deus ou eu não quero Deus. Quem aceita a metade é o inimigo, mas Deus quer você por inteiro. Corpo, alma, espírito. Aleluia. Também diz-nos a Bíblia aqui, diz-nos a Bíblia, que esse dia virá. Capítulo 5, versículo 2. Pois vocês sabem perfeitamente
que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Até hoje eu nunca vi alguém dizer assim: amanhã não vai nascer porque eu não quero. Amanhã não vai amanhecer porque eu não quero. É algo que foge o nosso controle. É algo que foge o nosso controle. E às vezes até a gente quer realmente que a noite se prolongue um pouco mais, porque pela manhã vamos ter que tomar decisões importantes. Mas não tem como. Aleluia. Assim também a volta do Senhor. É como uma mulher que está para dar à luz, ela não consegue segurar o bebê além do tempo. É como o dia que irá nascer. E a Bíblia diz que será um dia de repentina destruição. De repentina destruição. Acerca desse dia, o apóstolo fala no versículo 1. Quanto aos tempos e às épocas. Aqui o apóstolo, quando ele escreve, ele tem em mente 2 tempos: o Kairos e o Cronos. O Kairos é um tempo que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue contar. Por exemplo, naquela época, naquele dia, naquele momento, isso é o Kairos. A gente sabe que esse tempo existe, mas a gente não consegue contar esse tempo. A gente não consegue contar esse tempo. Esse tempo é o Kairos. E o Cronos? O Cronos é o tempo que a gente conta. 1 dia, 2 dias, 2 horas, 3 horas, 1 semana, 1 ano, 1 mês. Esse tempo a gente conta. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, quanto ao tempo que se conta e quanto ao tempo que a gente não consegue contar, não precisamos escrever a vocês. Não precisamos escrever a vocês. Por quê? Porque os irmãos já tinham ciência de que esse dia da volta do Senhor nós não saberíamos. Porque se nós soubéssemos o dia da volta do Senhor Jesus, talvez nós estivéssemos no mundo agora. E quando se aproximasse, a gente viesse para os pés do Senhor Jesus. Seria dessa forma. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos quando será esse dia. Aleluia. O texto vai nos seguir. Vai seguir. E se os irmãos observarem o texto, vejam a quantidade de nãos que o texto está citando. Ele diz: não precisamos vos escrever. Não durmam. Vocês não estão nas trevas. Vocês não foram predestinados. Deus não nos predestinou. Só que aqui tem um tipo de não que eu gostaria de falar para você. Na literatura original existe o uk e o me. São 3 nãos que a Bíblia relata, que a gente vai encontrar no original. Mas o não do versículo 4 e do versículo 9, ele usa o uk. É o não que o apóstolo Paulo escreveu. E esse não, ele é enfático. Ou seja, é aquele não de proibição. É o não de que jamais, nunca. Está entendendo? É um não enfático. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês não estão nas trevas. Aleluia. Vocês estavam nas trevas, mas um dia Jesus foi lá e resgatou você da onde você estava e o transportou para o reino da sua luz. Você hoje não está nas trevas, porque o Senhor resgatou você, tirou você do mundo do pecado, do lodo. Permaneça onde Jesus te colocou. Permaneça da forma em que Jesus está te deixando. Não volte atrás. Não durma. Esteja atento.
jamais abandone a sua fé, jamais volte para trás, porque o Senhor vai vir te buscar. Aleluia. Vocês não estão nas trevas. Quem está no mundo está nas trevas, porque não consegue enxergar a realidade do Evangelho, porque não consegue enxergar a verdade que é Jesus. Mas você está na luz. Você consegue discernir as coisas espirituais. Você consegue discernir quando o inimigo te ataca. Você consegue discernir quando uma coisa agrada a Deus e quando uma coisa não agrada. Você não está mais nas trevas. Deus te resgatou. Jesus tirou você de onde você estava. Uma luz brilhou em seu ser quando você encontrou Jesus. Você hoje é luz. O Senhor disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque quem está de longe vê a luz daquela cidade. Glória a Deus. Aleluia. Por onde você anda, alguém olha e diz assim: ali está uma luz de Jesus. Ali está a luz que clareia os outros que andam na escuridão. Aleluia. Eu vou tomar essa palavra luz. Essa palavra luz, e vou falar de um outro texto. Jesus também disse da seguinte forma: seus olhos são a candeia do vosso corpo. De sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém. Glória a Deus. E ele fala mais. Ele diz assim: olha, ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da cama. E coloca embaixo da cama. Mas antes coloca no velador, ou seja, em um veleiro, em um castiçal, para que clareie toda a casa. Agora, por que Jesus usou essa metáfora? Cama. Cama. Você sabe que quando as pessoas se casam, o que vai proporcionar prazer para o casal é a cama. Aí Jesus disse assim: olha, ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da cama. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer assim: olha, não deixe que o prazer sexual esconda a tua luz. Jesus está querendo dizer assim: olha, não deixa que as paixões do teu corpo esconda a tua luz. Não deixe que a luz seja apagada por aquilo que te traz um prazer momentâneo, um prazer naquele momento. Jesus também disse: ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de um cesto. Por que ele usou um cesto? Por que ele não usou uma outra metáfora? O cesto era usado para trazer o pão. As mulheres tiravam o pão do forno e colocavam em um cesto. Os viajantes carregavam os pães em cestos. Tanto é, prova disso, que quando Jesus multiplicou os pães, eles pegaram as sobras em cestos. É aquele que traz o alimento. Jesus quis dizer assim: olha, não deixe que a sua lâmpada se apague por causa daquilo que te traz pão. Seja correto em seus negócios. Seja correto em seu trabalho. Às vezes eu trabalho na diária. E às vezes eu trabalho com o Edilson, às vezes, e eu sei que Edilson vai fazer outros serviços. Mas eu esconder a minha luz embaixo do cesto seria o mesmo que esperar ele sair e ficar sentado. Ele está pagando meu dia e eu estou sentado, escondendo a minha luz embaixo de um cesto. Mas nós não estamos em trevas.
Nós andamos na luz. Nós conseguimos controlar os nossos impulsos carnais. Nós conseguimos controlar os nossos desejos. A carne pode falar alto, mas a gente consegue controlar com o poder do Espírito Santo. Peça poder ao Espírito Santo. Você não é poderoso quando você fala em línguas. Você não é poderoso quando você roda. Você é poderoso quando você controla suas emoções carnais. Quando você consegue controlar os seus desejos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava numa vigília e aí um jovenzinho teve uma oportunidade e ele falou assim: olha, irmãos, eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu aluguei um apartamento com 3 colegas meus e os 2 foram embora. Fiquei sozinho com o aluguel daquele apartamento. E a primeira proposta que me fizeram foi para vender drogas. E eu estava precisando muito do dinheiro. Eu não tinha aquele dinheiro. Eu não recebo salário para pagar aquele aluguel. Mas eu dobrei o meu joelho e clamei o sangue de Jesus. E Jesus abriu a porta para mim. Aleluia. E ele contou que na mesma época que ofereceram as drogas para ele vender, ofereceram também um ponto de prostituição para ele vender o próprio corpo. E ele disse: irmãos, eu dobrei o joelho e clamei o sangue de Jesus. Aleluia. Diz-nos a história de um dos grandes pregadores da Europa, que antes dele se converter, ele era muito namorador. E quando ele se converteu, ele se entregou de corpo, alma e espírito para Deus. E um dia ele voltou de um culto, sozinho. E ele passou por um daqueles bairros por onde ele costumava andar. E as mocinhas daquela cidade o reconheceram. E chamaram pelo nome dele. E se ofereceram para ele. E se jogaram no caminho dele. E ela falava: você não nos conhece mais. Ele disse: eu conheço vocês, mas vocês não me conhecem, porque hoje eu sou um novo homem. Aleluia. Deus nos reveste para quê? Para podermos resistir às tentações, para podermos resistir às lutas, às facilidades da vida. Não precisa um cesto apagar a tua luz. Deus abre a porta. Glória a Deus. Aleluia. Deus da glória. Glória a Deus. No versículo 9, ele fala: porque Deus não nos predestinou para a ira. Esse não aqui é o look. Não, de jeito nenhum, de maneira alguma. Ninguém foi predestinado para ir para o inferno. Diz um livro chamado O Inferno de Dante. Quando as pessoas chegam no céu, tem uma lógica que é uma ficção, mas diz-nos a Bíblia, diz-nos Dante, que ao chegar no céu, tem uma placa lá: você está aqui meramente por graça. Você não fez nada para que pudesse estar aqui. Foi apenas a graça de Deus que foi lá, te arrancou do pecado, te arrancou da imundícia e trouxe você para cá. Você não merecia, mas a graça de Deus te trouxe aqui. Ao passo que no inferno tem uma placa dizendo: você fez tudo para estar aqui. Deus não predestinou ninguém para o inferno, mas as pessoas fizeram de tudo para estarem lá. Desprezaram o amor, desprezaram a graça, desprezaram a misericórdia de Deus, e esta é a sua condenação, porque desprezaram a palavra que traz vida. Aleluia. Deus não nos predestinou para a ira. Se o amor de Deus é grande, será que a ira de Deus também não deve ser grande? Já pensou um Deus do tamanho do nosso Deus, com o poder que o nosso Deus tem? Como será essa ira? Como será ver esse Deus irado?
raivoso, vingativo. Diz-nos o padre Antônio Vieira que para chegar ao céu, Jacó viu uma escada. Mas quando se fala de inferno, tem-se um abismo. Eu te pergunto, aonde se emprega mais força? Para subir a escada que Jacó viu chegar até os céus, ou para pular um abismo? Irmãos, essa palavra aqui é viva. Essa palavra aqui é eficaz. Eu acredito em cada vírgula dessa palavra. Em cada acento, em cada ponto dessa palavra eu acredito. Irmãos, no dia do julgamento, não vai haver desculpa. Não vai haver desculpa. Porque todos nós estamos cientes. Estamos cientes. Aleluia. Ele diz no versículo 6. O versículo 6. Portanto, já vou terminar. Portanto, não durmamos como os demais. Essa expressão, portanto, ela é utilizada quando alguém redige um texto, faz um discurso e parte para a conclusão. Não é assim? Você fala, portanto, você está partindo para a conclusão. Aí os jovens que vão fazer o Enem, se lembre disso na redação. Você fez o texto, partiu para a conclusão, portanto, você está partindo para a conclusão. Por quê? Ele diz assim, olha, portanto não durmamos como os demais. Ele quer dizer, concluindo, vocês sabem que o Senhor virá como ladrão. Vocês sabem que não vai haver escapatória. Vocês sabem porque não estão mais em trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não durmamos como os demais. O dormir ali não é o dormir de dormir. O dormir ali é não deixar de estar atento. Portanto, não deixem de estar atento. Não durmamos. Pastor Wilson Faraço falou um tempo desse. A primeira pregação dele foi essa, sobre o dormir. Seu corpo esfria. Você não escuta mais Deus falando. A pessoa quando está com sono não enxerga direito, não escuta direito, seu corpo esfria. Você começa a repousar lentamente. Não durma como os demais. Quantos irmãos que estavam aqui e hoje estão no mundo? Desavisados? Não, desatentos. Deixaram de vigiar. E aí a isca do inimigo, puxou para fora. E o que é que Deus está falando contigo? Vigie. Esteja atento, não durma. Toma cuidado, preste atenção.